Boa tarde. Eu desejo a graça e a paz a todos os irmãos que integram o Ministério Assembleia de Cristo. Desejo a graça e a paz também a todos os irmãos em Cristo que acompanham as nossas lives, ouvem a palavra de Deus através da Assembleia de Cristo, aos amigos do Evangelho que também nos prestigiam assistindo às nossas celebrações. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês esta tarde e ao longo de toda a semana que se iniciou. Nós estamos dando início aqui a mais um culto dominical para a glória e louvor do nome de Jesus, e gostaria de convidá-los inicialmente para fazermos uma oração e abrirmos o nosso culto oficialmente. Concentre-se aí em espírito. Pai, nesse instante, Senhor, nós queremos entrar diante da Tua santa e maravilhosa presença, meu Senhor, para que nós possamos, Deus, buscar uma profunda intimidade contigo ao longo desta tarde e início de noite. Ó meu Senhor e meu Deus, que Tu possas, meu Deus, nesse instante, mandar o Teu Espírito Santo vir ao encontro da Tua igreja, conectar com o Teu corpo, que é a igreja que está conectada através deste Instagram. Senhor, nós estamos aqui distanciados fisicamente, mas os nossos espíritos estão todos ligados, meu Senhor, através do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, vai tomando ocasião sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja como um todo, transformando cada vez mais a nossa vida, aumentando a nossa fé, alimentando a nossa alma e o nosso espírito com a Tua poderosa palavra, e trabalhando, Senhor, mais e mais para que possamos crescer saudavelmente no campo espiritual. Santo de Israel, eu te suplico, Senhor, que Tu possas abençoar cada vida que já se encontra conectada, abençoa também aquelas que irão se conectando, Senhor, e que tudo que fizermos aqui seja para a glória e louvor do Teu nome. Nós queremos te pedir, ó Pai, inicialmente que Tu possas ter misericórdia nas nossas vidas, do nosso amor por Ti, Senhor, e que Tu possas, Senhor, através das nossas intercessões, visitar cada irmão, cada pessoa que está enferma nos leitos de hospitais, nas clínicas, nas UPAs, nos lares, meu Senhor, moribundas, necessitando, Senhor, de um operador e que estão Te clamando, Senhor. Aqueles que estão, meu Senhor e meu Deus, invocando o Teu nome, que Tu possas ir com o Teu Espírito Santo, derramando a unção de cura e fazendo um milagre ser operado, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. E eu Te peço, meu Deus, que a partir de agora Tu possa tomar ocasião sobre nossas vidas, meu Senhor, e possa, meu Senhor e meu Deus, receber tudo o que queremos fazer aqui. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como prova de nossa gratidão por tudo que nós já temos recebido de Ti e que temos a certeza que continuaremos recebendo e sendo assistidos completamente, Senhor. Tu és um Deus que guarda o que é Teu, Tu és um Deus que mantém a Tua igreja debaixo do Teu santo esconderijo, na Tua santa sombra onipotente. E nós Te louvamos, Pai, bendizemos o Teu nome, porque nunca estaremos desamparados. Sê conosco a partir de agora, e que tudo que seja feito, meu Deus, como já te falei antes, seja para a glória e louvor do Teu santo nome. É assim que eu te oro, e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos ouvir 2 louvores, porque hoje é domingo, e é o dia que nós dedicamos ao Senhor, é o nosso sabá. Então, é o momento que a gente tem para ouvir 2 louvores e glorificar o nome do Senhor, porque quando nós estamos louvando, Deus está vendo a gente agir diante dele. Quando a palavra for ministrada, aí Deus vai agir diante de nós. A palavra sendo ministrada, Deus vai estar agindo sobre nós. Agora, o louvor que nós estamos dedicando a Deus é o louvor que vai fazer com que nós façamos a nossa ação também de graça diante do Senhor. Amém? Então vamos abrir aqui o culto com 2 louvores e em seguida ministraremos a palavra de Deus. De ser transformado, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos ouvir só mais um louvor e logo em seguida ministraremos a poderosa palavra de Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Eu cumprimento aos que continuam entrando aí na nossa live e dizer que Deus está com cada um de vocês nesta tarde e que Ele vai abençoar cada vida que, com fé, vai receber a palavra de Deus e vai tentar aplicá-la em sua vida. Se está aplicando, glória a Jesus por isso. Se não está aplicando completamente essa palavra, aproveita esta tarde, início de noite, onde a palavra está sendo ministrada, e repensa imediatamente, faz repensa sobre isso para fazer uma meditação profunda e crescer espiritualmente no nome de Jesus, amém? Eu vou abrir a nossa mensagem evangelística desta tarde com 2 versículos que estão lá no livro de Colossenses, né? É a carta de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, né? Capítulo 3, né? Versículos 1 e 2, diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vou seguir mais 2 versículos. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele na glória. Pai, nesse instante nós queremos entrar mais uma vez, Senhor, diante da Tua poderosa presença, desta feita para te pedir que Tu faças descer sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja que está reunida pelo Espírito nesta live, que Tu possas descer sobre cada um dos Teus filhos e filhas a unção preciosa do Teu Espírito, dando conhecimento, sabedoria e discernimento para entendermos a Tua verdade nesta tarde. Meu Senhor e meu Deus, que Tu possas abrir as nossas almas para que ela recepcione toda esta palavra e possa, meu Senhor, meu Deus, ficar com essa palavra armazenada para resistirmos a tudo que vem contrário à Tua vontade em nossas vidas. Santo de Israel, nós te pedimos também, continua alimentando o nosso espírito, meu Deus, e nos preparando mais e mais para o nosso grandioso dia que vamos ao encontro de Ti nos ares. É o que eu te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Vamos então entender isso aqui, ó. Essa carta, eu sempre gosto de esclarecer uma coisa. Essa carta que Paulo fez à igreja de Colosso, ele fez essa carta, mas o Paulo nunca esteve nessa igreja. Ele nunca esteve aqui na igreja de Colosso. Ele mandou essa carta aos Colossenses porque esta carta aos Colossenses foi enviada porque Paulo tinha notícia, né? Tinha notícia de que a igreja estava necessitando de ser orientada, porque a igreja estava buscando a espiritualidade na maioria, mas alguns estavam se desviando da fé, estavam fraquejando na caminhada. Então Paulo manda essa carta à igreja de Colosso, né? E manda dizendo, tipo uma exortação nesse capítulo 3. Se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Ó, Paulo está dizendo que se nós formos ressuscitados com Cristo, ele está dizendo que nós já morremos com Cristo. E ele confirma isso. Primeiro ele diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele aqui confirma que nós fomos ressuscitados porque nós morremos. Agora vamos entender, lá em Romanos capítulo 6, diz assim, que nós fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando nós fomos batizados nas águas, nós estávamos dizendo a Deus que estávamos sendo sepultados, né? Na nossa morte para este mundo. Nós estamos morrendo para Ti, nascendo para Jesus, para Deus. Então, estávamos confirmando que tínhamos morrido com Cristo. O que é isso, pastor? Nós não precisamos morrer fisicamente. Um simples mergulho pelo Espírito fez com que nós fôssemos sepultados o velho homem para nascer um novo homem. Eu estou abrindo esse contexto aqui em forma
sintética de introdução para que vocês possam entender a mensagem desta tarde. Vocês precisam entender e receber essa mensagem e aplicá-la urgentemente em seus corações. Porque na realidade, Deus está precisando que a gente cumpra a verdade dele como ele quer que a gente cumpra. Então, vamos pensar aqui rapidamente nessa situação. Olha bem. Vocês estão lembrados que se nós morremos com Cristo, se nós fomos sepultados com Cristo, isso quer dizer que já não existe aquela velha natureza, o velho homem. Nós temos que andar em novidade de vida, ou seja, temos que ser um novo homem, uma nova mulher, né, para poder ter essa novidade de vida, para ter uma vida transformada. Então, atentem, amados, porque agora é que eu vou começar a palavra de Deus. Eu fiz esses esclarecimentos para mostrar que nós, pela lógica, tanto material como espiritual, na material, a lógica humana, pela nossa razão, a palavra de Deus está dizendo que nós não precisamos morrer fisicamente, mas já morremos. Por quê? Porque pelo Espírito vamos morrer com Cristo e ressuscitar com Ele, naquele mergulho do batismo das águas. Mas eu quero descer na profundeza aqui hoje, porque Cristo me deu esta palavra. E essa palavra vai para o teu coração. Receba, meu irmão, receba, minha irmã. Porque eu aqui não estou direcionando para quem quer que seja. Mas eu até digo assim, Deus, como tu és tremendo. Porque essa semana eu tive umas 3 ou 4 experiências de irmãos que vivem titubeando em servir a Cristo. Vivem um cristianismo parcial. E esse cristianismo parcial não é aceitável por Deus. Deus não aceita isso. Deus não quer metade de um coração. Aliás, Deus não quer 99% de um coração. Deus quer 100% do nosso coração. Se nós não dedicarmos a Deus os 100% do nosso coração, para Deus não vai servir. Então, baseando-se nessas passagens que nós lemos aqui, né, de Colossenses, nós vamos agora ver também qual é a nova ordenança, depois que nós aprendemos que já morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Ele pelo batismo, e agora nós estamos andando em novidade de vida. E para andarmos em novidade de vida, né, nós temos que, doravante, buscar primeiro o reino de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino dos céus, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que coisa! Tudo aquilo que deixa a tua alma ansiosa, tudo aquilo que cria uma ansiedade na tua alma que vai te prejudicar na tua salvação. Por favor, entenda, em nome de Jesus, entenda. O que mais faz a mim, como ser humano, sofrer quando recebi óleo para pastorear vidas que pertencem a Deus, o que mais me deixa angustiado, triste, é sentir, é saber que muitas vidas que estão dentro da igreja até hoje não se libertaram das coisas deste mundo. São mundanas, pessoas que não querem levar Cristo a sério, que querem receber a graça da salvação, mas sem ter um compromisso firmado com Deus, sem ter um coração 100% para Ele. Esse louvor inicial que foi botado aí, quando os levitas pedem para que Deus dê um coração igual ao dele, nós precisamos ter um coração igual ao de Cristo. E ter um coração igual ao de Cristo era ter um coração obediente, que enquanto ele esteve em nosso meio, ele obedecia rigorosamente a palavra, embora fosse o Deus encarnado no homem, ele obedecia para nos ensinar a obedecer. E a gente precisa entender isso. Então, o sofrimento não só meu, como de vários líderes espirituais que levam a coisa a sério, que levam a palavra de Deus a sério e a salvação, os líderes espirituais verdadeiros e firmes nesta fé, eles sofrem quando algumas ovelhas suas vivem preocupados mais com as coisas deste mundo do que com as coisas lá do alto. É por isso que Paulo está mandando que a gente tem que pensar, tem que
Paulo está dizendo aqui que nós temos que buscar as coisas lá do alto. E pensar naquelas coisas lá do alto. Não as que ficam aqui na terra. Eu tenho um exemplo muito simples, é aquele exemplo que eu já dei, eu acho que eu já cheguei a dar na igreja. Um exemplo é o seguinte: tem pessoas que gastam, que compram, preocupados com a morada aqui na terra, compram uma casa financiada com 25 anos, para pagar em 25 anos. Compram uma casa financiada. E fica pagando 25 anos, todo mês pagando a mensalidade daquela casa, né? Satisfeito que estão com aquela casa. Mas nunca pensaram em investir na casa lá do alto, na casa do céu, onde nós temos promessa de morada. E como não investimos, nós não vamos ter casa e não vamos morar lá. Essa é uma realidade. Tem pessoas que já pegam demais as coisas materiais deste mundo. E se apegam tanto que às vezes Deus deixa até que consiga, sabe? De tanta obstinação por ter as coisas, Deus vai terminar concedendo para depois disso matar. Isso é uma coisa certa. Muitas vidas, eu vi muitas vidas lutaram para ter as coisas, quando conseguiu, morreu. Fisicamente. E perdeu a alma. Aconteceu com a mesma coisa que aconteceu com aquele rico avarento. Por quê? Porque não se preocupavam, não buscavam as coisas lá do alto. Então, ninguém, amados, para começo de assunto, lá em Mateus também, capítulo 6, versículo 27, diz que ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida. Você sabe o que é um côvado na vida da gente? É o côvado que a gente fala em matéria de tempo, era como se nós tivéssemos meu dia, estivesse no horário do meu dia, o sol bem quente, às vezes passa aquela sombra rapidamente do sol, passa assim, ó, quando o sol vai passando aí, passa aquela sombra, numa rapidez tremenda, né? Pois um côvado é 3,73 centímetros aquela sombra passando. Nada. Ninguém pode acrescentar um côvado à sua vida, Jesus disse. Jesus simplesmente disse o quê? Que nós, às vezes, nos preocupamos demais com as coisas desta vida e esquecemos que são coisas temporárias e esquecemos as coisas eternas, os bens eternos. Porque bens temporários, bem materiais aqui, eles vão ficar, nós não levaremos nada. Não levaremos nada para lá. Tem tantas pessoas que vivem lutando de sol a sol, de domingo a domingo, para adquirir bens materiais. E vão lutando por essas aquisições materiais. E nada de se preocupar dos bens eternos. Nada. Nada de se preocupar com bens eternos. Outros investem muito nas ciências, né, das ciências dos homens, em estudos, vive se matando na ansiedade para fazer curso e mais curso. Eu conheci um rapaz que ele chegou até a ingressar na minha instituição, tá com um bocado de ano já. Quando ele ingressou na turma dele, aí ingressou, vivia desesperado para fazer curso por cima de curso, entrou, mas não estava nem... a bem da verdade, não estava nem exercendo a profissão que fez o concurso para ganhar do Estado para isso. Porque queria mais estar fazendo cursos e mais cursos. E vivia naquela desespero de viajar para fazer curso, participar de congresso, quero aprender, é mesmo. E eu ficava observando aquilo. Aí aquele rapaz foi acometido de uma doença degenerativa e morreu novo, rapidamente. E perdido, né? Porque nessa caminhada não teve nenhuma intimidade com o Senhor. Que coisa triste, amado. Triste. E é assim que Deus quer nos alertar, para que aqueles que Ele chamou para a vida eterna, para viver com Ele eternamente, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade que às vezes ela é ímpar e única. E muitos não aproveitam isso. E a gente precisa entender essa história. Então, atenta para um detalhe aqui, meus amados irmãos. Muitas pessoas que querem ser salvos, quando partir desse mundo, não conseguirão. Eles não vão conseguir ser salvos quando partir desse mundo. Sabe por quê? Porque são cristãos que vivem uma religiosidade nostálgica. É triste, mas é verdade. Cristãos que já estão com um bocado de tempo sendo cristão, mas vivem uma religiosidade nostálgica.
vive um cristianismo letárgico, vive uma vida sem nenhuma ação transformadora, vive uma vida cristã sem poder, não tem poder nem autoridade para nada na obra de Deus. Por que isso? Porque nunca se interessaram em deixar que Deus, através do Espírito Santo, usando a poderosa palavra, transformasse a vida dessas pessoas. Nunca quiseram ser transformados. E se você não quer, Deus também não força. Deus não força ninguém a segui-lo, nem força ninguém a ser transformado se a pessoa não quiser. É preciso a gente querer. Querer é o primeiro passo. Então a gente precisa querer. Então, muitos que vão deixar de ser salvos por conta disso, é porque descumprem, entendo aí, o primeiro mandamento de Deus. Descumprem o primeiro mandamento. Qual é? O primeiro mandamento do Senhor. O primeiro mandamento, eu gostaria de pedir desculpa à igreja, vou chamar a minha varoa aqui, que eu quero pedir para ela me trazer um pouco de água, que eu estou com assim, a garganta minha seca. Então, meus amados irmãos, muitos querem ser salvos quando partirem desse mundo e não conseguirão porque não cumprem o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento que Deus deixou para os que querem ser salvos? Amarás o Senhor, seu Deus, um copo com água. Ou amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos entender isso. O primeiro mandamento que Deus deixou para os homens foi esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, né? De toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Será que estamos amando? Estamos amando? Será que todos os que já aceitaram Jesus como Senhor cumprem esse primeiro mandamento que Deus deixou? Por quê, pastor? Porque esse mandamento aqui está dizendo que Deus mandou logo de primeira mão dizer: eu sou a primazia da tua vida. Para tu ganhar salvação, eu sou a primazia da tua vida. Então, se eu sou a primazia da tua vida, tu não podes me trocar por nada. Desculpa, igreja. Tu não podes me trocar por nada, eu sou a primazia. Então vamos entender isso. Lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, diz: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Para ter a primazia em quê? Em todas as coisas. Então, nada neste mundo pode fazer com que nós tiremos a primazia de Deus nas nossas vidas. A primazia de Jesus Cristo, que é o cabeça do corpo, que o corpo é a igreja. Se nós não podemos tirar a primazia de Cristo, então por que insistimos em querer servir a Cristo e viver preocupado com as coisas do mundo, primeiramente? Dando prioridade ao mundo, de um modo geral, inicialmente família, negócios, profissões, estudos, é a prioridade, como se tudo isso aí não dependesse do próprio Deus. Como se tudo isso não dependesse do próprio Deus. E termina se perdendo no meio da caminhada. Termina ficando pelo meio do caminho. E não alcançando a reta final. Então vamos entender isso aqui, amados. Irmãos, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos repelir, guerrear espiritualmente, batalhar com toda a força, guerrear espiritualmente, para não deixar que a nossa vida seja invadida por qualquer coisa ou motivo que roube nosso tempo na presença de Deus. Esse é o recado que Deus mandou entregar para a igreja dele. Eu estou entregando para a Assembleia de Cristo porque eu sou responsável pelas vidas que ali congregam. Mas entrego também a todos os irmãos em Cristo que estão ligados nessa live, porque Deus quis que vocês estivessem conosco nesta tarde. Estou entregando para vocês também, para os amigos do Evangelho que estão buscando esse encontro com Deus. Recebam essa orientação. Nós devemos repelir, guerrear espiritualmente e não deixar que a nossa vida seja invadida por qualquer coisa deste mundo que roube o nosso
precioso tempo na presença de Deus. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Você não pode trocar de adorar a Deus para ir fazer curso, para ir trabalhar, para ir correr atrás do vento, porque é correr atrás do vento. Você não pode deixar, você pode fazer todas essas coisas, mas dando primazia a Deus, prioridade a Deus. Por favor, entenda em nome de Jesus que Deus me entregou isso para te entregar nessa final de tarde, início de noite. Receba, irmãos, porque eu também tenho recebido isso. Já está com um bom tempo que eu tenho recebido essas coisas. As pessoas pensam que por estarem na igreja já estão salvos. As pessoas pensam porque vão à igreja, porque dão uma oferta, porque dizimam, já estão salvos. Mas não estão. Eu não sou daquele tipo de pastor que estou preocupado com o dízimo de quem quer que seja. Ou com quem ofertar, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, ele providencia tudo para o ministério, a Assembleia de Cristo continuar em pé. Ele providencia e nunca deixou a gente de lado. Então, eu creio que a gente precisa se conscientizar que a prioridade a Deus, a primazia, é fator preponderante para a salvação. É fator preponderante para a salvação. Nós nunca estamos dispostos a separar um tempo para servir o nosso Deus, aplicando-o somente nas coisas materiais, nas coisas da carne. É preocupado em adquirir bens, é preocupado em viajar, passear, fazer essas coisas. É preocupado com as coisas. Olha, Deus criou a mim, a minha família, as minhas filhas, os meus netos, mas Ele é quem toma conta de tudo. Porque por mais que eu lutasse para dar toda a proteção e assistência à minha família, às minhas filhas, a meus netos, não daria. Porque se Deus não estiver conosco, nós não somos absolutamente nada, vivemos completamente desprotegidos. Por favor, entendam isso. Nós estamos caminhando, se continuarmos puxando só para o lado material da vida da gente, ou das coisas da carne, das ansiedades, dos anseios de alguma coisa, de alguma conquista nesse mundo, nós estamos caminhando para a perdição eterna, meus amados. Por favor, entendam isso. Me compreendam, suportem a minha exortação, o meu grito de alerta para a igreja, porque na realidade o que eu pretendo é salvar as almas que pertencem a Cristo, não entregá-las na mão do nosso inimigo Satanás. É isso que eu estou pensando. Muitas famílias vivem um verdadeiro desespero silencioso. E por que que vive? Porque nunca teve Deus mesmo dentro do seu lar. Nunca teve, porque lá onde Deus habita tem harmonia, tem amor, tem paz, tudo isso tem dentro desse lar. Mas quando o lar vive conturbado, é porque Deus não está habitando ali, o Espírito Santo não está pousando. Eu tenho dito à igreja, a família é o início da igreja de Cristo na terra, e quando Deus criou a família como início da igreja de Cristo na terra, ele criou para ela ser sustentada por 3 fortes colunas. A coluna da sabedoria divina, que é Deus. A coluna da fortaleza, que é o homem. E a coluna da beleza, da sabedoria e da beleza, que é a mulher. Então, se marido e mulher não tiverem com Deus dentro do lar, como a coluna mais forte, mais resistente, esta família está fadada ao insucesso. Vão correr, nadar e morrer na terra seca. Então, nós precisamos compreender essas coisas. Por isso que Jesus discorre muito bem essa situação quando ele discorre aquela parábola das bodas. Vocês já viram aquela parábola das bodas? Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 24, quando Jesus narra aquela parábola das bodas, que o rei mandou convidar os convidados. Quem eram os convidados? São aqueles crentes que já deram sim para Jesus e que estão na igreja, mas nunca quiseram ir até Cristo para ter uma comunhão, uma intimidade plena. Intimidade, sabe o que é intimidade? Intimidade é viver em obediência à palavra, priorizar a Deus na sua vida e não se preocupar com as coisas deste mundo, porque Deus vai tomar de conta. Ele não estava mentindo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Jesus disse que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus
e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ele não mentia. Ele estava dizendo, ó, para com essas ansiedades, para com teus anseios, tuas ansiedades, tua obstinação, porque eu que estou com o controle da tua vida. Não quero fazer da tua vida a vida daquele rico avarento que acumulou riqueza a vida inteira e quando conseguiu tudo, Deus disse lá de cima, louco, esta noite ainda pedirão a tua alma. E o que é que tu tens feito por ela? Viveu, passou por aqui e perdeu-se eternamente. A perdição eterna. Por favor, amados, para pensar, porque eu não estou pregando pela carne. Em nome de Jesus, entenda, foi Deus que me deu esta palavra para te entregar nesta tarde. E início de noite. A igreja precisa receber. Esta live vai ficar no YouTube para outras vidas ouvirem e também receber essa palavra. Eu creio que a intenção de Deus era essa. Então, quando Jesus contou aquela parábola das bodas, né, até que botou até um convidado que estava com as vestes diferentes das vestes nupciais, ele mandou que os servos dele, que eram os anjos, lançassem fora, né, para a perdição eterna. Ele botou assim, ó, quando ele mandou convidar os convidados, que eram os crentes, que já tinham dado sim para Jesus, para ir para o casamento, para as bodas do cordeiro, aí os convidados disseram, diga ao rei lá que me desculpe, mas eu não vai dar para comparecer ao casamento do filho do rei. Não vai dar. Peça desculpa ao rei, sabe por quê? Porque nesse dia do casamento, das bodas do cordeiro, eu vou estar lá numa propriedade que eu comprei, para poder olhar essa propriedade, ver se as medições estão certas e tal. Outro disse, eu não vou poder ir porque eu comprei uma manada de bois e vou olhar esses bois que vieram para mim, se estão todos saudáveis, tudo. Não dá para ir, pede desculpa a ele. E outro disse, eu comprei eu me casei e estou indo para o casamento, para minha lua de mel. Por isso não vai dar para estar nas bodas do cordeiro, porque eu me casei também, estou indo. Isso eram coisas erradas? O que eles fizeram era errado? Não era, não. Não eram coisas erradas. Eles não fizeram nada errado. Mas eles simplesmente deixaram Deus fora da primazia. Casar é bíblico. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 28, que casar é bíblico. Né? Comprar terrenos é bíblico também, comprar gado. Está lá em Provérbios 31, 16. Tudo é bíblico. Mas então por que eles se perderam? Porque eles não deram prioridade a Deus. Não deram a primazia de Deus. Eles se preocuparam com as coisas da vida dele aqui nesse mundo, como se ele é quem fosse conquistar tudo. Amados, não esqueçam nunca do que Deus usou o profeta Jeremias para nos alertar. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne. Você não pode fazer do seu braço a sua carne, porque tudo que vem para ti vem do Senhor. O evangelista e apóstolo João, no evangelho de João, ele diz lá em João 3,27, que nada nós podemos receber, que nós não podemos receber coisa alguma se do alto não for concedido. Não podemos receber coisa alguma se do alto não for concedido. Então, se você entendesse essa palavra pelo Espírito, você ia ver que nada neste mundo pode te afastar dos interesses do reino de Deus na tua vida. Tu foste chamado para uma obra. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque se olhar perdeu a bênção da salvação. Não pode mais olhar para trás. Então a gente tem que saber administrar a nossa vida. Nós temos que administrar o tempo. O tempo. Sempre obedecendo a primazia de Deus, a prioridade de Deus. Temos que administrar esse tempo. Lá em Efésios capítulo 5, né, versículo 16 diz que versículo 18, Efésios 5, 18 diz, remindo o tempo porque os dias são maus. E os dias estão mais do que maus ultimamente, não estão, amados? Começou com essa pandemiazinha pequenininha aí, que mexeu no mundo todo, uma pandemiazinha de um vírusinho de gripe que mata fulminantemente, mas esse vírusinho já causou danos terríveis no mundo todinho. E é só o começo. Porque vem outras pragas, outros vírus e outros ataques bactericidas piores do que esse aí.
E nós precisamos estar sobre a proteção divina. Nós precisamos estar debaixo do esconderijo, estarmos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente. E para nós vivermos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, nós precisamos cumprir essa palavra, obedecer essa palavra. Se nós não vivemos obedecendo essa palavra, nós não temos proteção do alto. Não estamos com o escudo protetor de Deus nas nossas vidas. Por favor, entendam isso. Então, Jesus chegou para aqueles convidados que não quiseram comparecer às bodas do Cordeiro, ou seja, ao chamado para adoração a Deus, Jesus, e disse o quê? Aquele rei disse, porque vos declaro, está lá em Mateus 14, 24, não, em Lucas, Evangelho de Lucas 14, 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, nenhuma das pessoas que estavam dentro da igreja, frequentava a igreja, glorificava a Deus, louvava, dizimava, ofertava, mas nenhuma vai provar da ceia, ou seja, nenhuma vai poder entrar no céu. Nenhuma vai entrar e nem vai morar na Jerusalém Celeste. Pelo contrário, vai descer para viver a vida eterna debaixo de fogo e enxofre. É a realidade, vou provar para vocês ainda nesta palavra. Jesus até faz essa comparação com os dias de Ló. Fez essa comparação com o dia de Ló e com o dia de Noé, né? Em Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 30, Jesus fala disso. Jesus fala nos dias de Noé e de Ló, que todo mundo, antes de acontecer o dilúvio, né? No dia de Noé, e no de Ló, antes de acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus diz que eles também comiam, bebiam, mas não era nem bebida de alcoólica, não era bebida que causasse entorpecimento, não. Eles comiam normalmente, bebiam, eles casavam-se, eles compravam e vendiam terrenos, propriedades, eles plantavam, eles construíam casas, eles faziam tudo isso. E nada disso é pecado, como eu já mostrei a vocês na Bíblia. Nada é pecado porque está na Bíblia. Mas estavam fazendo coisas boas, mas esqueceram de buscar e servir ao Senhor nosso Deus. A pessoa que deixa de estar servindo a Deus para ir cuidar de seus próprios interesses pessoais é um louco. Só pode ser um louco, espiritualmente falando. Porque quem está servindo a Deus não pode parar para ficar agora servindo a si próprio. Por favor, entendam isso. Eles tinham tempo para tudo, só não tinham tempo dele para Deus. Não dava primazia para Deus. Estão dando, essas pessoas que assim procedem, elas estão dando a Jesus uma aceitação parcial. Estão aceitando Jesus parcialmente. Aceitam Jesus parcialmente. Não da forma como Deus quer, mas aceitam Jesus parcialmente, sem primazia, violando o mandamento que está lá em Mateus 22:37, dito pelo próprio Jesus, quando Jesus deixou só 2 mandamentos, daqueles 10 que Deus tinha dado para Moisés, ele transformou em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E é o segundo mandamento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Amados, eu tento cumprir esses 2 mandamentos, amando ao próximo como a mim mesmo. E a prova disso é que o meu próximo é você, que é um escolhido do Senhor, é mais próximo do que outros próximos. Os próximos aqui são os que já estão no corpo, que é a igreja. E nós temos que amar-nos uns aos outros, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Porque quem ele amou, ele chamou para salvação. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quer dizer, nós temos que amar o próximo, e para nós amarmos o nosso próximo, nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus, aceitar que a pessoa cometa erros e a gente fique calado para agradar homem, não. Eu não fui chamado por Deus para agradar homem nenhum nessa face da terra. Estou dizendo debaixo do sangue de Jesus. Quem me conhece sabe disso. Nada me faz mudar o meu pensamento ou desviar a minha primazia de Deus por qualquer coisa deste mundo. Não tem nada nesse mundo que faça. Eu estou dizendo porque eu tento servir ao meu Deus. Eu tento. Eu acho que eu estou tentando cumprir o que Deus manda que nós façamos. Por isso, convido vocês a tentarem fazer isso também.
desprezar os interesses pessoais próprios e renunciarem a muitas coisas para poder fazer a obra de Deus. Eu garanto a ti que os teus projetos deste mundão aqui, tu vai receber, porque Deus é quem providencia para ti e vai te entregar na bandeja, sem tu precisar suar, se esforçar. Tu vai receber no tempo de Deus tudo para ti. A salvação da tua casa, da tua família, dos teus filhos, se tu se dedicares a Deus de verdade. Para de ser um crente faccioso, uma crente facciosa. Se tu mostrares a Deus fidelidade, Deus vai mudar o curso da tua história e da tua família, da tua esposa, do teu esposo, das tuas filhas, dos teus filhos. Deus muda, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Não tem quem possa impedir. Então nós precisamos entender isso. Lá eu vou agora à frente com essa mensagem, lembrando vocês daquilo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Então, já viram lá o Evangelho de Mateus, capítulo 25? Jesus narra 3 parábolas para esclarecer o que significa estar pronto para o seu retorno. Através de 3 parábolas, Jesus tenta esclarecer para nós, a igreja, a esclarecer o que significa estarmos prontos para o retorno dele. Somente com essas 3 parábolas que está lá em Mateus 25. Se você ler Mateus 25, as 3 parábolas, você vai entender o que é estar pronto para Deus e para esperar o retorno de Jesus. Estar pronto para o retorno de Jesus. Vamos entender isso. Nesse capítulo 25 nos mostra e ensina como devemos viver até que Jesus venha. Como é que nós devemos viver até que Jesus venha? Cada uma destas parábolas ilustra uma parte de todo este preparo que nós estamos fazendo. A primeira parábola vai do capítulo 25, do versículo 1 a 13, que é a parábola das 10 virgens. Estão lembradas? Capítulo 25, do versículo 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Isso, naquela parábola, Jesus quis mostrar que cada um de nós é responsável por sua condição espiritual. Eu acho que essa parábola das 10 virgens pode até ser convolada, ser casada com a passagem que está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que a salvação é individual. Pai não salva filho nem filha, mãe não salva filha nem filho, marido não salva mulher, nem mulher salva marido. A salvação é individual. E nessa parábola das virgens, era para mostrar justamente isso, né? Que cada um de nós é responsável por sua, né? Cada um de nós é responsável por sua condição espiritual. Se estamos na condição espiritual de ser salvo. Diz essa parábola das 10 virgens que 5 delas estavam com os azeites, com as lamparinas cheias de azeite. Mas outras, o azeite tinha encerrado. As lamparinas estavam apagando porque o azeite não tinha azeite. O azeite aí era a unção. A unção é o quê? 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 20 e no versículo 27, mostra que a unção é o conhecimento da palavra. Né? João nos mostra, inspirado pelo Espírito Santo, que a unção da gente não é você querer botar a mão no doente e o doente é curado, aí você diz, aí a pessoa, eita, fulano de tal, é ungido, ele é um santo, curou. Quem cura é Deus. A unção é o conhecimento que nós temos da palavra, e esse conhecimento nos dá muita fé, e com essa fé nós ministramos a cura e Deus opera a cura naquela pessoa. A unção do conhecimento é aquele que você conhece a palavra, obedece e sabe que Deus é quem está cuidando de tudo na sua vida. 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27, mostra que a unção é o conhecimento. Então 5 daquelas virgens estavam sem unção, sem azeite. Por quê? Porque elas não quiseram recepcionar a palavra, nem viver essa palavra. Quando o noivo chegou, quando Jesus chegou, estavam vazios. Eram igual aqueles bambus secos, vazios. Não tinham nada para oferecer a Deus. Viviam na igreja, mas não recebiam a palavra. Queriam viver um evangelho faz de conta.
E aquelas 5 virgens que estavam com as lamparinas cheias entraram na câmara nupcial, ou seja, foram ao encontro de Cristo para Jerusalém Celeste. Mas aquelas 5 que estavam sem azeite ficaram, amados. E sabe qual é o destino dela, né? Diz que a porta se fechou à meia-noite, e à meia-noite da escuridão, com a porta fechada, ficaram soltas para irem para a região do tormento. Para irem para a mansão dos mortos, que é o inferno. Por quê? Porque não quiseram a palavra e obedecê-la. Foi só isso. Então, meus amados irmãos, por favor, entendam uma coisa. Precisamos ter a unção do conhecimento da nossa vida. E para termos unção de conhecimento da palavra, nós precisamos viver essa palavra. Nós temos que mostrar para Deus que Deus tem o controle de tudo das nossas vidas, sabe de tudo de nós. Até as palavras que a gente vai soltar, Deus já sabe. Quando nós vamos abrir a boca, já sabe o que é que vem de lá. Então, nós precisamos buscar cada vez mais esse conhecimento, ter essa intimidade com Deus, ter essa comunhão plena, que é para na hora que Jesus retornar, nós estarmos preparados, igual aquelas 5 virgens prudentes. 5 virgens prudentes. Nós temos também, para que não aconteça também, sabe o que, amados? O que aconteceu lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, né? Mateus, capítulo 7, versículo 21, quando Jesus disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não é somente aqueles que fazem a vontade. Deixa eu ler aqui no texto mesmo integral da palavra. No texto integral da palavra diz assim, ó. Olha o que é que diz aqui, Mateus 7. Mateus, capítulo 7. Diz assim, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a fazer a vontade do Pai que está no céu? Ter conhecimento da verdade, obedecer a esta palavra e fazer a vontade de Deus na nossa vida. Será que quando você deixa de servir a Deus para ir cuidar dos seus próprios interesses, você está fazendo a vontade de Deus? Está obedecendo a palavra? Reflita sobre isso. O Espírito Santo está movendo meu coração a te indagar isso. Será que você, quando está preocupado o que vai comer amanhã, o que vai vestir, o que vai, o que você vai beber, Jesus não falou isso lá em Mateus 6, 25, da solicitude da vida? E Jesus disse, olha, se as aves dos céus não se alimentam, não trabalham, mas Deus alimenta elas toda a vida. Os lírios dos campos não trabalham, nem testam, nem fiam, mas nem Salomão se vestiu como ele. Era para mostrar que Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós que somos igreja. Nós não precisamos estar preocupados com isso. Não precisamos. E tem mais. Nesse capítulo 25 ainda, nós temos também do 14 ao 30, a parábola dos talentos. Essa também é terrível, porque são essas 3 parábolas que vai direcionar se nós vamos ser salvos ou não. A parábola dos talentos é que Deus deu a cada um de nós um dom, um talento. Talento é um dom, é um presente, uma bênção na nossa vida. Você tem o talento de pregar a palavra, você tem um talento de administrar as coisas da igreja, você tem um talento de dirigir o departamento social da igreja. Pastor, isso não tem nenhuma função dessa aí que seja maior do que a outra. A minha função de pastor aumenta somente a responsabilidade. Mas o salário é o mesmo de todos vocês, é a salvação. Entendam isso, é a salvação. Uns foram chamados para pregar, outros foram chamados para quê? Para ensinar. Outros foram chamados, né, para ministrar cura, para profetizar, para pregar a palavra, né? Quer dizer, o chamamento, outros para evangelizar, são os evangelistas. Então todos nós fomos chamados para alguma coisa. Deus deu cada um de nós os talentos. Nessa parábola dos talentos, mostra que uma pessoa recebeu 5 talentos de Deus, e quando Jesus chegou, ele estava com mais 5. Tinha 5, ganhou mais 5. E Jesus disse, servo bom e fiel, vinde ocupar o teu lugar no reino. Chegou para outro que recebeu 2 talentos, ele disse, mestre, tu me deste 2 talentos, eu ganhei mais 2. Então, servo bom e fiel, ocupa o teu lugar no reino. Mas teve um que disse que recebeu 1 talento.
Um só talento. Aí diz, Senhor, como eu sabia que tu eras rigoroso e tudo, eu peguei o talento e enterrei para que eu não perdesse o talento. Oh, meu Jesus. E Jesus disse, servo mau e fiel. E você já sabe qual foi o destino que recebeu aquele servo, né? Porque Deus deu talento a ele e ele escondeu. Escondeu o que é? Não quis cumprir o chamado de Deus na vida dele para fazer o que Deus direcionou ele a fazer. Isso é a perda do talento. Pensou que guardando o talento ia agradar o Senhor. Não, Matos. Perdeu-se na caminhada. Nós temos a terceira parábola do capítulo 25, versículo 31 a 46. Essa aí é a parábola das ovelhas e dos bodes. Jesus nessa parábola aqui mostra, né, das ovelhas e dos bodes, que naquele dia, no grande e terrível dia do Senhor, não, mas antes do grande e terrível dia do Senhor, no dia que ele vier buscar a igreja, vai acontecer essa parábola das ovelhas e do bode. Ele diz lá no Mateus capítulo 25, né? Mateus capítulo 25, no versículo 34, ele fala que a igreja estava composta de ovelhas e de cabritos. Ovelhas e cabritos. Cabritos ou bodes, né? Pode chamar também cabritos ou bodes. Então, eram ovelhas e cabritos. Aí, no dia que ele retornou, no dia que ele veio buscar a igreja, ele teve que separar as ovelhas dos cabritos, dos bodes. Ele teve que separar, está lá em Mateus capítulo 25, né? Mateus capítulo 25, no versículo 34, diz que as ovelhas ele separou, botou à sua direita, né? Botou as suas ovelhas à direita, né? Os cabritos, os bodes, botou à esquerda. Botou as ovelhas à direita e os cabritos, os bodes à esquerda. Vamos ver como foi isso aqui, pastor. Nos mostra como foi isso. Aí Jesus diz aqui, ó, em Mateus 25, 34. No Mateus 25, 34, ele diz assim, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Os que estiverem à direita são o quê? São as ovelhas. São aqueles crentes, homens e mulheres, que viveram a palavra, deram primazia a Deus, obedeceram a palavra de Deus. Não estavam preocupados com família, porque Deus é quem controla a nossa família, quem supre as nossas necessidades e nos dá toda a sabedoria de administrarmos a nossa família, nosso lar, nossa esposa, nossos filhos e nossos maridos. Quando é mulher também, estou falando para as mulheres. Então, Deus é quem está no controle de tudo. Ah, na minha profissão preciso fazer essas coisas, senão eu não vou alcançar o lugar mais alto. O teu lugar mais alto é o céu. E aqui na terra, sabe onde é o teu lugar mais alto? É no chão, com a boca no pó, aos pés de Cristo. O teu lugar mais alto aqui na terra tem que ser os pés de Cristo. Nada neste mundo me encanta. Nada. Eu estou dizendo, tomo Deus como testemunha. Que nada me encanta. Eu entrei numa carreira pública. Para garantir o sustento da minha família e tudo. Aí conheci Jesus. Esqueci de tudo. Amanhã eu estou tomando posse no último posto da minha carreira. Mas esse último posto da minha carreira, eu não vivi desesperado para entrar logo, não. Quando eu vi que praticaram injustiça na hora de me escolher pelo mérito, os méritos do meu trabalho, me negaram a promoção por merecimento, eu fiz por escrito e renunciei à promoção por merecimento. Vou esperar agora minha promoção por antiguidade. Muitos disseram, tu é doido, pai, se tu morrer daqui para lá. A minha vida é do mestre, como diz aquela música. A minha vida é do mestre. Está na mão do mestre. É de Deus. Deus é quem está no controle. Se ele quiser, eu chegarei lá. E Deus quis, eu cheguei. Amanhã eu vou tomar posse. No último cargo e pronto. Aí eu já posso partir até para aposentadoria. Já tenho até tempo. Mas não vou me aposentar logo não, porque minha família receia que se eu me aposentar, meu cérebro pode não querer responder do jeito que ele responde. Com memória, com tudo que eu tenho. Então eu vou continuar trabalhando, mas trabalhando dentro do limite, porque a prioridade minha é Deus. A prioridade minha, ao contrário de outros, muitos colegas, a prioridade minha é Deus. Não é prioridade de nada deste mundo. Isso aqui tudo para mim não vale mais nada. O que vale para mim é chegar do outro lado.
é ver Cristo face a face. E é o que eu acho que todos vocês também estão querendo fazer isso. Todos vocês estão querendo chegar lá. Então, amados, por favor, entendam isso. Entendam isso enquanto é tempo. Ele separou as ovelhas para a direita e disse: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus 25, 34. Ele dizendo para as ovelhas: entrai, né, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que ele disse que estava preparado desde a fundação do mundo? Porque nós fomos escolhidos lá na fundação do mundo. Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que ele nos escolheu lá na fundação do mundo. Lá em João 15, 16, diz: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Agora, nós somos escolhidos e desprezamos a Deus? Já imaginou um negócio desse? Somos escolhidos e desprezamos a Deus. Preferimos estar ligados com as coisas deste mundo, como se isso aqui fosse eterno. Mas tudo isso é temporal. E só Deus sabe até quando para cada um de nós isso aqui. Deus está com a datinha de todos nós cravada no livro. Nós não podemos estar perdendo tempo com as coisas deste mundo. Nós podemos fazer tudo com responsabilidade neste mundo sem tirar a prioridade de Deus. Sem tirar a prioridade de Deus. Então, lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, Deus separou também os cabritos, os bodes. Quem eram os cabritos? Aqueles que estavam na igreja, mas não queriam trabalhar para Deus, só queriam servir a Deus com medo de perder a salvação, ia para a igreja, mas terminaram perdendo a salvação. Porque aqui ele diz aqui, ó: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os cabritos e os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno que Deus preparou para o diabo e seus anjos, por causa da rebelião lá no céu. Mas quando Deus mandou seu filho para salvar os que creem nele aqui na terra, os que não creram escolheram ir também para o diabo. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas muitas vidas escolhem ir para o inferno, porque escolhem viver nesse mundo, escolhem viver atreladas às coisas materiais, doentes, pessoas doentes da alma, pessoas que sofreram trauma de infância, da adolescência, são doentes da alma, e são pessoas que se tornaram avarentas, pessoas que vivem querendo sugar mais. Oh, amados, deixa Deus te curar. Jesus, ele é o médico que pode nos curar de todas essas coisas. Ninguém que é doente da alma pode louvar a Deus de verdade. Deixa que Deus te cure. Faz um voto com ele: Senhor, a partir de hoje a minha prioridade és tu, Senhor. Qualquer coisa neste mundo não vai tirar meu foco de ti jamais. A minha servidão para contigo vai ser eterna, Senhor. É eterna. Muitos não têm coragem de pregar, viu, Rafael? O que eu estou falando. Mas eu prego porque eu tenho preocupação com a minha salvação e com a salvação de vocês que Deus me confiou lá na Assembleia de Cristo. Com a salvação também até dos que estão nos prestigiando, acompanhando nossas lives. São filhos de Deus também que têm sede da palavra e estão acompanhando. E Deus está me usando para te orientar também. Até aqueles que não têm confissão de fé ainda, são amigos da mulher, mas estão acompanhando, Deus está me usando para ti também, meu irmão, minha irmã. Obrigado porque você tem acompanhado nossas celebrações e Deus vai fazer uma obra, vai completar a obra na tua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa: a primazia de Deus é fator preponderante para a nossa salvação. Nós não podemos ser salvos se nós não estivermos conectados com Deus diuturnamente. Nós podemos fazer todas as nossas ações desta terra, nossas atividades, mas nunca deixar essas atividades ter primazia nas nossas vidas, ter prioridade. Nunca, amados. Por favor, entendam isso. É só isso que eu suplico de vocês nesta tarde, início de noite. Final de tarde, início de noite. Como pastor, eu peço a vocês, em nome de Jesus, pelo sangue derramado do Cordeiro lá naquela cruz, que vocês ouçam o que eu estou dizendo, recebam esta palavra. Ultimamente eu estou pedindo pelo nome dele, estou pedindo pelo sangue que ele derramou naquela cruz. Eu estou pedindo a vocês, como pastor, ajudem-me nesta missão árdua de poder levar vocês até a presença dele. Ajudem-me, me socorram nessa missão.
Cumpram o desejo do Senhor na tua vida, obedeçam essa palavra, deixem as prioridades do mundo e entrem na primazia de Deus primeiro, e Deus vai te elevar em todas as coisas. É Ele que prometeu isso. Eu já disse lá no começo da pregação, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendam isso, amados, pelo amor de Deus. Que Deus nesta tarde possa aplicar esta palavra em teu coração, possa levar uma reflexão profunda da tua alma, do teu espírito, que tu possas, nesta tarde, meu irmão, minha irmã, receber esta palavra e repensar na tua vida, repensar e fazer uma reflexão profunda e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou tomar vergonha na cara, vou te dar primazia. Senhor, eu sei que só Tu és o Senhor da vida e da morte, Tu estás no controle da minha vida e da minha morte, por isso me ajuda, Senhor. Eu só quero que Teu Espírito Santo vá me fortalecendo a cada dia, e eu quero Te servir até o último dia, Senhor. Eu quero te mostrar para o mundo que Tu és a minha primazia, Tu és a minha vontade maior, Tu és aquele que eu quero buscar te agradar. E Deus vai fazer isso na tua vida. Recebe esta palavra, meus irmãos. Recebe esta palavra. Eu falei, irmã Sula, do dia de Noé. Todo mundo só pensava em si, nas suas coisas. E Noé fazendo o barco, chamando o pessoal, e ninguém queria. Quando a coisa chegou, acabou-se. Essa arca de Noé pode ser também o último dia de vida da gente na terra. Jesus pode não chegar nos próximos meses, mas eu sei que é neste século, mas pode ser que não seja nos próximos meses. Mas amanhã mesmo, alguém pode ser chamado, né? O anjo da morte pode trazer o nosso nome na relação, e se ele trouxer todo dia, o anjo da morte desce na terra com a relação daquele dia. E aqueles que não tiverem em sintonia com a palavra de Deus, em obediência a essa verdade, estarão irremediavelmente perdidos. Estão lembrados? Que eu sempre lembro, lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, aonde a árvore cair, ali ela ficará. Se tiver na unção de Deus, no conhecimento da verdade, na intimidade com Deus, vai ser salvo, senão estará perdido irremediavelmente. Que Deus aplique essa verdade em vossos corações, amado. Por favor, ajudem esse pobre homem que recebeu a missão de pastorear vidas que pertencem a Cristo. Ajudem-me, meditem nessa palavra que Deus usa a minha boca impura para falar para ti. Meditem nessa palavra, reflitam e repensa a tua vida enquanto é tempo. Repensa a tua vida, porque se tu repensar e começar a dar uma guinada de 180 graus para mudar a tua vida diante de Deus, Deus vai te abençoar por todos os lados sem tu precisar estar preocupado, ansioso. Porque com ansiedade tu faz atrapalhar as bênçãos de Deus na tua vida. Deus aplica essa mensagem em vossos corações, para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amados? E assim eu termino essa pregação nesta tarde. E antes de fazer a oração, eu gostaria de convidá-los para o culto de oração amanhã, né? Na nossa live no Instagram, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. Quem entrar, qualquer pessoa que entrar, não só da Assembleia de Cristo, as que entrarem, que eu conhecer, eu posso chamar para orar, não tem problema nenhum. Vou chamar pessoas para orarem também, interceder uns pelos outros. Quando nós intercedemos pelos outros, Deus vai ouvir primeiro as nossas súplicas, as nossas necessidades, Ele vai atender primeiro. Porque Ele está vendo que nós já morremos de egoísmo. O nosso ego já foi sepultado lá na cruz com Cristo. E Ele vai abençoar cada um de nós. Então, amados, amanhã temos o culto de oração. Quarta-feira nós temos uma doutrina fortíssima para a Igreja do Senhor. A Assembleia de Cristo está cumprindo o que Deus ordenou. Preparar aquele rebanho que Ele me confiou. O rebanho está sendo preparado, amados. Porque Jesus está às portas. E nós precisamos estar prontos para o encontro com o Senhor nos ares. Nós precisamos estar prontos. E se for para um chamado individual, temos que estar preparados também para ele. Por isso, quarta-feira nós temos a doutrina bíblica para fortalecer mais ainda o nosso conhecimento, alimentar cada vez mais a nossa alma e o nosso espírito, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém?
Deus seja louvado na minha vida e na vida de vocês todos, no nome santo de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, aqui estamos nós mais uma vez, nos humilhando diante da Tua presença para Te agradecer, inicialmente, por Tu nos permitir, Senhor, meditarmos na Tua palavra nesta tarde. Eu creio, Senhor, que muitas vidas que Te pertencem vão guardar essa mensagem no coração, vão assistir de novo essa live, gravar as passagens que foi dita, vão cumprir a Tua verdade e vão ser transformados mais e mais, Senhor. Eu creio, Senhor, que aquelas vidas que não estavam dando prioridade a Ti vão repensar e vão começar a pensar novamente sobre tudo e mostrar, Senhor, que nós temos que ter um tempo para Ti. Nós temos que remir nosso tempo, mas deixando o Teu tempo priorizado, meu Deus. Santo de Israel, eu Te suplico que Tu continues guardando todo o Teu povo, Senhor. Não só o Teu povo que congrega na Assembleia de Cristo, mas todo o Teu povo que congrega em todos os ministérios. Tu conhece o coração de cada um e a mente, meu Deus. Tu sabe aqueles que são Teus verdadeiramente. Por isso, meu Senhor, meu Deus, livra, blinda, guarda, protege e assiste Teus filhos e filhas verdadeiros, obedientes na Tua palavra. Guarda e protege de todo o mal, tanto no campo material como espiritual. Livra-os de todo ataque de vírus, bactérias, fungos, insetos, répteis ou qualquer animal nocivo, Senhor. Livra Teu povo. Continua nos guardando debaixo do Teu santo esconderijo para vivermos a Tua santa sombra onipotente, meu Senhor, meu Deus. E cerca-nos com Teus muros santos para que nenhum mal possa nos alcançar, Senhor. É assim que nós estamos Te pedindo, Senhor. Assegura-nos uma semana ricamente abençoada, abençoa Teu povo, visita nossos lares, habita dentro dos nossos lares, Senhor, manda Teu Espírito Santo controlar tudo e todos, descer a paz que nós só podemos encontrar em Teu Filho Jesus Cristo. Sê conosco, Pai, pois é o que nós estamos Te implorando e de já Te agradecendo no nome santo e poderoso de Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina por toda a eternidade. E quem crê, diga amém aí no teu coração. Se tiver com mais alguém ao teu lado, dá um aperto de mão aí, só um apertinho de mão, né? Se for família confiável, abraça, não tem problema. Abraça também. Se for confiável, família, né? Mas que Deus seja com todos vocês, porque eu creio que o Senhor cuida de nós. O Senhor está cuidando de nós, que Ele tem se preocupado em que a palavra seja levada e proferida a todo vapor, porque Ele está às portas e nós precisamos estar preparados. Um abraço para você também, Coronel Simon, que Deus abençoe sua vida cada vez mais e todos os irmãos que estão ligados nesta live. Amém? Amanhã a Igreja Assembleia de Cristo está convidada às 10 horas da manhã, quem tiver tempo, às 10 horas da manhã, já mandei o link, é só clicar no link para assistir a solenidade, né, de posse do meu novo cargo. Mas eu digo a vocês, para mim, é um cargo que eu conquistei pelo meu trabalho, mas que nada pode ser mais importante do que a minha salvação. Eu vou cumprir os protocolos, vou cumprir tudo da celebração, da solenidade, mas Deus estará acima de tudo e de todos, porque toda honra, toda glória e todo louvor é para o nosso Deus, que fez os céus e a terra, o mundo e tudo que neles há, inclusive cuida de nós, cuida das nossas vidas. Deus seja louvado. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, que o amor e a santa consolação do Espírito Santo de Deus possa inundar, abundar, transbordar na vida de cada um de vocês, para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Deus seja louvado na vida de cada um. Uma boa noite. Amanhã estaremos novamente às 19h30 aqui pela live, no nosso culto de oração, todos nós orando juntos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nos garantirá uma vida eterna, cheia de grandes benefícios para a nossa vida. Lá não vai ter mais choro nem vela, não vai ter mais choro nem pranto, não vai ter tristeza, lá tudo é alegria e felicidade. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos na paz. Boa noite.